Hello guys, good morning. Today we're going to do the correction of the chapter number 10. So please open your books on the page 665. Book number 2, page 665. Muito bem, meninos. Então, nesse vídeo nós vamos corrigir, conforme eu falei para vocês na nossa aula, o capítulo 10 do livro 2, Reading Strategies. Então, nesse capítulo nós vimos aí duas estratégias de leitura, que era o KWL, que seria KWL, né? Que você tem que saber o que você sabe daquela informação, daquele texto, o que eu quero saber, e depois, ao final da leitura, o que você aprendeu. E temos também a segunda leitura, que é o GIST, né, que seria o GIST, que seria Generating Direction Between Schema and Text. Então, geração de informação, né, entre texto e o esquema. Muito bem. Então, a partir dessas duas estratégias que vocês leram, vocês tinham que observar na página 666, 667 algumas abreviações, que elas são bastante comuns, principalmente em diálogos de internet. E em seguida, irem para a página 668, em que vocês veriam um texto aí para fazer a leitura e responder as questões de 1 a 4. Então esse texto aí, embora longo, ele é bastante interessante, porque ele fala de um sistema novo de dieta. Então vocês têm ali no título: Instead of eating to diet, they are eating to enjoy. Então, ao invés de eles estarem comendo para fazer dieta, eles estão comendo para se alegrar, para curtir, para aproveitar. Então, esse texto, ele traz algumas informações sobre o que eles chamam de a dieta da alegria, né? Então, se vocês observarem ali no primeiro parágrafo, tem a seguinte informação: After decades of obsessing about fat, calories and carbs, many dieters have made the unorthodox decision to simply enjoy food again. Então, meninos, tá falando o seguinte, né? Após décadas de obsessão por gordura, calorias, carboidratos, muitas pessoas que fazem dieta, elas optaram por tomar uma decisão, né, diferente e simplesmente começar a curtir comida de novo. Então, aqueles que leram esse texto vão observar todos os argumentos que eles trazem, explicando o prazer da alimentação, de você comer coisas que você gosta, mas não necessariamente você comer comida não saudável. Você pode equilibrar comida saudável com comida não saudável e fazer isso de uma forma balanceada. Então, eu solicitaria que vocês lessem com bastante profundidade esse texto, porque tem bastante vocabulário legal aí, certo? E a partir disso nós temos aí algumas perguntas, né? Então nós temos ali a pergunta número 1. The NDP group has found that consumers nowadays tend to... Então esse grupo encontrou que os consumidores hoje em dia tendem a... Letra C. Consume more organic foods and whole grains. Como eu falei para vocês, além desse texto, vocês vão ver que os consumidores eles tendem a consumir mais comida orgânica. Comida orgânica é aquela comida que eles chamam de natural, sem conservantes e sem agrotóxico. Geralmente mais cara, né? Então é aquela coisa que você planta, que não é vendida em grande escala, que não tem agrotóxico para aumentar ou para ficar mais bonito, é a comida orgânica. E essas pessoas elas têm optado por comer comida orgânica, mas também não só isso, né? Eles procuram comer coisas que lhe dão prazer. Então eles optam por comer coisas que eles gostam e também não deixam de comer comida saudável como grãos e comida orgânica. Então, por esse motivo, a questão 1 é a letra C. Vamos lá depois para a questão 2, está perguntando o seguinte: Martha McClintock says that if some food is very caloric, you can eating whatever you want without worrying about the consequence. Não, perdão. Limit it to once a week or exercise to burn the calories. Então, olha só. Como eu falei para vocês, esse exercício, esse texto traz algumas informações sobre uma dieta diferenciada. Então, fala de uma dieta em que a pessoa não é obrigada a comer só aquela comida
super saudável, não calórica, e que você poderia comer algumas coisas que você gosta também. Nessa questão 2, está falando justamente disso. Se você comer alguma coisa que é muito calórica, a autora ela indica o quê? Limita a comer isso apenas uma vez por semana, ou fazer exercício para queimar as calorias, certo? Então vocês têm aí na questão 2 a letra A, ok? Vamos lá para a próxima. Na questão 3, vocês tinham o seguinte: The idea of positive eating includes keeping away from deprivation diets and consuming healthful foods. Então esse positive eating que está falando na pergunta é a ideia que o próprio texto traz, né? Que seria a alimentação positiva, alimentação em que você se sente bem em comer. Porque muitas vezes a dieta deixa as pessoas que o fazem meio deprimidas, porque só pode comer um certo tipo de comida, um certo tipo de carboidrato, de vitamina, de proteína, etc. E isso deve deixando a pessoa estressada, triste, ansiosa. E não é a ideia dessa dieta específica desse texto. Por isso que eles chamam de positive eating. Então, entre as opções que tem aqui, a mais adequada, que conversa com as informações que foram trazidas no texto, é a letra D. Keeping away from deprivation diets and consuming healthful foods. Então, se manter longe de dietas que privam você de muitas coisas e consumir comidas cheias de nutrientes, comidas saudáveis. Ok? A questão 4 traz uma informação. Se vocês observarem aí no texto, tem uma expressão em negrito no penúltimo parágrafo que está such as. Então ele está perguntando assim, the expression such as give us an idea of. Então essa expressão, ela dá uma ideia de exemplificação. Então quando você usa such as, é como se você falasse em português tal como, tais como, tanto quanto, que você usa essa expressão justamente para exemplificar alguma coisa, tá bom? Então esse texto longo aí trouxe pra gente 4 questões e eu gostaria que vocês corrigissem e se tivessem dúvida, mandem mensagem pra mim, tá bom? Se for algo muito pontual, anote para perguntar na nossa próxima aula ao vivo, ok? Muito bem, meninos. Questão 5 e 6 refere-se ao texto In One Study a Heart Benefit for Chocolate. Então, vocês têm aí o seguinte, esse texto, ele traz um estudo do benefício do chocolate. Então, ele fala o seguinte no primeiro parágrafo. In a study that will provide comfort to chocoholics everywhere, researchers in Sweden have found evidence that people who eat chocolate have increased survival rates after a heart attack. And it may be that the more they eat, the better. Então, olha só, eles encontraram, ainda falando de comida, o segundo texto traz informações que pesquisadores da Suécia encontraram uma notícia que vai confortar os chocolatras, né, de todo o mundo. Que eles encontraram evidência que pessoas que consomem chocolate, eles aumentam as taxas de sobrevivência após um ataque do coração. Então... E ainda dizem assim, no primeiro parágrafo, né? Quanto mais eles comem, melhor eles ficam. Então aí, nesse texto, vão ter 5 parágrafos que vai descrever os argumentos para essa pesquisa, todas as informações que ela traz, para que vocês tenham certeza de que eles estão trazendo um estudo coeso. Certo? Então aí, meninos, de acordo com a leitura desse texto, vocês tinham que responder a questão 5 e a questão 6. A questão 5 e a questão 6... Perdão, a questão 5, primeiro, você tinha que combinar algumas informações e colocar quais eram verdadeiras, né? Então, olha só. Vocês têm ali, the more chocolate you eat, the lower the chance of having a heart problem. 2. It is also important to control other health factors such as weight and smoking. 3. Chocolate is beneficial for people's blood pressure reduction. And 4. The study showed change in causes of death other than heart attacks. Então vocês tinham aí o seguinte, a combinação adequada era da letra A, porque a 4 não foi mencionada no texto, tá bom? Então seria a alternativa que combina as assertivas 1, 2 e 3, que no caso é a letra A, ok? A questão 6 está perguntando sobre o parágrafo 4. Ele trouxe a afirmação: The beneficial effect remained after controlling for intake other kinds of sweets means. Então está falando que esse trecho ele tem um sentido de
que as pessoas têm que controlar a quantidade de outros doces que elas consomem para manterem, né, aí os benefícios do chocolate. Então não é para sair chocolate, comendo chocolate desordenadamente aí não. Pode comer chocolate, vai fazer bem pro coração. Porém, você não pode ficar comendo muitos doces além dele, senão não vai fazer efeito nenhum, tá? É isso que nós temos aí na questão 6. Questão 7, vocês têm o seguinte texto: The Land of Happy, a terra da felicidade. E aí ele traz assim, né? Have you been to the land of happy, where everyone is happy all day, where the joke and they sing of the happiest things and everything's jolly and gay? There is no one happy any happy. Esse gay que tá falando aí do texto não é referente à homossexualidade, é referente à palavra alegria. No inglês antigo, no inglês arcaico, a palavra gay era sinônimo de feliz, mas hoje ela tem outra conotação. Então, ali onde tudo é cheio de alegria e felicidade, seria essa a ideia da quinta linha, e não tudo gay, ok? Então vocês têm ali, meninos, esse texto referente à terra da alegria, e vocês tinham que assinar lá na questão 7 a alternativa que correspondia à melhor opção. Então vocês tinham ali assinar a alternativa que não corresponde às informações do texto. Ora, lendo o texto, vocês podem ver que a terra vocês tinham que encontrar que a informação que não corresponde ao texto é a letra A, que não há risos, mas há sorrisos na terra da felicidade, certo? Muito bem, meninos, vamos lá. Próxima questão, questão 8. Na questão 8, vocês têm o seguinte: vocês têm um novo texto, questão 8, 9 e 10, vocês têm um novo texto que pergunta What is time? Esse texto, ele tá perguntando, ele abre com a seguinte pergunta: One of the easiest questions to answer is what time is it? Uma das questões mais difíceis é falar que das questões mais fáceis, perdão, é falar que horas são. Mas uma das mais difíceis, one of the most difficult questions to answer, what is time? É definir o que é tempo. Então aí ele vai trazer uma reflexão, uma leitura filosófica sobre o que é tempo, os seres espirituais, etc., em que vale a pena fazer a leitura. Então vocês vão ver que, de acordo com o texto, a pergunta what is time é a mais difícil de responder. Por esse motivo, a questão 8 é a letra B. Na questão 9, ele traz o seguinte trecho: But while the movement of heavenly bodies are circular, the human sense of time is linear. E nesse trecho vocês vão identificar que o autor ele descreve e compara o movimento dos corpos celestes com a percepção humana do tempo. Então essas perguntas só vão fazer sentido para vocês, gente, se vocês lerem o texto, tá? Então vocês têm que ler o texto para responder as questões e depois vir a correção. Senão vocês não vão conseguir entender o que é que está trazendo essas questões, tá bom? A questão 10 estava trazendo mais um trecho e ele estava mencionando o seguinte, ó: We measure time's passage by hours, days, months and years, but what is the elusive reality that we are measuring? Então ele está falando que nós medimos o tempo, a passagem de tempo por horas, dias, meses, anos, mas o que nós estamos realmente medindo? Então mais uma pergunta aí reflexiva para que nós pudéssemos responder. Então nós vamos seguir da seguinte forma. Questão 10 ali está afirmando que não sabe o que se mede, né? Foi o que eu acabei de falar. Deu um probleminha no slide aqui, por isso que eu voltei. Questão 11. A palavra bodies está no plural. Vocês tinham que marcar então a alternativa que apresentasse a palavra que seguia a mesma regra para a formação do plural. Então, body é uma palavra que no singular termina com consoante Y. Então, vocês tinham que assinalar a alternativa em que isso acontecia. Se vocês observarem, a palavra adequada seria toy, que termina com Y e S também. Na verdade, deixa eu verificar aqui. Eu acredito que seja a letra D também seria possível, né? Vamos ver. Foi trabalhar? Mas encerra esse assunto de
É, letra D, perdão. Coloquei a letra B aí, mas seria a letra D, tá? Porque é Siri. Siri. Então vocês corrijam aí que é a letra D, ok? Muito bem, vamos ao próximo.